Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo de gramática. Nesse vídeo a gente vai tratar de fonética. Ele é o último vídeo de inglês visto de uma forma ampla, depois disso a gente vai começar a partir para temas mais específicos. Esse vídeo também ele é diferente, ele não vai ter explicação em inglês no final, por dois motivos. Primeiro porque ele vai ser um vídeo longo, ele não tem como ser cortado, porque ele é um assunto que vai puxando o outro, não tem como cortar esse assunto. Então eu não vou colocar ele em inglês no final, senão ele vai ficar um vídeo extremamente longo. Mas eu vou tentar colocar algumas palavras, algumas sentenças lá no meio. E ele também não vai ter inglês no final, porque ele é basicamente de sons, sabe? Fazer sons. Então não importa se é em português ou em inglês, o som vai ser o mesmo, tá? E ele é também diferente porque assim, ele é um vídeo muito bacana de ser feito. E ele também é um vídeo cômico, vamos pensar assim, porque a gente fica fazendo um monte de som e acaba cuspindo todo mundo aí que está na frente, cuspindo no computador. Então ele acaba se transformando até num vídeo meio que cômico, ok? Então vamos lá para o estudo de fonética aí. Então pessoal, vamos começar com o estudo de fonética. Ele é um estudo muito interessante, como eu falei, ele vai ser uma micagem, né? Ele vai parecer palhaços aqui, mas ele é um estudo interessante, porque ele possibilita que a gente entenda várias situações. Por exemplo, pronounce a word correctly with the help of a dictionary. Então, qualquer dicionário em inglês, bom dicionário em inglês, e até mesmo os de português também tem isso, mas qualquer dicionário em inglês você tem a palavra que você está procurando e do lado, entre umas barrinhas, um monte de símbolo. Esses símbolos estranhos, eles são os símbolos utilizados para a gente usar, para a gente poder fazer a pronúncia correta dessa palavra, tá? Outro uso, we can make correct linkings between words. Então, do mesmo jeito que a gente faz ligações das palavras em português, em inglês é a mesma coisa. Agora, para a gente fazer a correta ligação, é preciso que a gente faça a correta pronúncia, né? Então, com a correta pronúncia, a gente consegue fazer um speaking mais fluente, né? Uma coisa mais linear, ligada, fluida, né? Fluida. Um outro é o use the correct grammar in some situations, like the correct usage of the comparative adjectives, more or less. Então a gente também pode usar a fonética. A fonética, na verdade, vai ser usada para nos falar se a palavra tem more ou tem less na frente, né? Uma outra situação, no present simple, quando a gente não usa o does, então o verbo goes, né? Quando a gente vai usar a pronúncia com Z no final ou S no final. Uma outra, quando a gente vai usar a pronúncia com T, ou uma pronúncia com D no final de um verbo daquele do past simple, tried, é D ou T no final. Então é tudo a fonética que acaba respondendo essas situações, tá? Então vamos começar com uma tabela, a gente chama esse de phonetic chart, de uma tabela fonética, né? Essa daqui é uma tabela. Existem vários tipos de tabela, vários tipos de símbolos. No próprio dicionário que eu falei que tem esses símbolos, ele vai ter a explicação de cada um deles, né? Mas eu peguei esse como modelo. Esse daqui vai ser o modelo. E dentro dessa tabela, eu tenho aqui o som das vowels, das vogais, o som dos diptongs, two vowels together, então assim, de tongos, o som de duas vogais juntas. Esse daqui é fácil, porque até certo ponto eu vou ter o som dessas vogais aqui duplicado, dois sons desses aqui, né? E consonantes. Aqui também é quase fácil, tirando alguns sons bem estranhos, mas nada impossível. Então assim, como a gente vai trabalhar? Eu vou primeiro focar nessas
vowels, depois eu vou focar nessas two vowels together, e por fim a gente vai trabalhar com as consoantes, ok? Então vamos começar com as vowels, somente as vowels. Dentro das vowels vogais, a gente tem vogais com som longo e vogais com som curto, né? Então, vowels with long sound, vowels with short sound. Eu marquei aqui com long sound em vermelho. Então, você pode ver que todos esses símbolos que tem 2 pontinhos, depois eles são sons longos. Então, imagine aqui como se fosse uma reticência, né? Então, ele vai prolongando o som. E todos os que não têm esses 2 pontos, eles são os sons considerados short sound, tá? Vamos treinar eles então. Começando por esse primeiro, o som dele é basicamente... outra coisa é que todos os sons, eles são baseados quase na mesma simbologia que é feita pela letra, tá? Então, se isso aqui é uma letrinha I, então provavelmente o som vai ser de I também, tá? Um outro detalhe que eu esqueci de falar. Letra é uma coisa, som é outra, tá? Então, a vogal A, ela vai ser pronunciada às vezes com algum som diferente. Então, vamos ver como é que ele funciona. Então, esse símbolo, ele é representado por essas 3... Eu sempre vou pegar 3 palavras. Uma com um som no final, uma com um som no meio da palavra e uma com um som no começo da palavra. Em alguns casos eu não vou achar ou não vai haver um som desse no começo, um som desse no final, um som desse no meio, e eu vou falar aqui, tá? Então, esse som é o Si, I. Então, Si, Beach, Easy. Então, I é um som longo. Esse outro som é um som mais curto. Então, se eu tinha o I, aqui eu vou ter o E. Então, quit, event, easy, né? I. O outro é o U. Então, eu não tenho 2 pontos, então ele é U. Som curto. Então, eu vou começar até com esse, para sentir, que é PUC. PUC. Esse primeiro som, ele é confundido por esse som de L, né? Então eu vou ter full, full, e já vou pro L ali, emendando, né? Então, full, full. Esse, tu, e upsa-daisy, né? Ups-daisy. Esse daqui, na verdade, ele foi o único exemplo que eu consegui achar com o U no começo. Tem alguns outros pontuais ali, mas esse aqui nem diria que é uma palavra, é uma expressão. Então foi o único que eu consegui achar, tá? Com U no começo. Esse daqui é um som de uma vogal U, né? Então ele é longo, né? Então eu tenho aqui, vou começar até por esse aqui. Plu, então eu vou ter moon, full, usa. Então, de novo, eu não consegui achar uma outra palavra com esse u no começo que não seja usa, que um sorvete, ele derrete, né? E ele é como se fosse derreter, né? Ele derrete e vai se esparramando, né? Isso é usa. E também ele, nesse full, ele também sofre a influência do L ali. Esse moon também sofre a influência do N. Então não confundir, né? Só tomar esse cuidado para não confundir. Esse aqui é a vowel with a short sound. E ele também é representado às vezes por esse símbolo aqui. Como se fosse um E. Então eu vou ter aqui pet, bed, wet, elephant, né? Som bem simples. Esse daqui é um som um pouco mais complicadinho de se fazer. Ele também é chamado de schwa, né? Só para efeito de dado trivial só. Eu não sei se esse som ele pode ser feito lá no meio da palavra, mas eu achei lá talvez um sufficient.
E como é que é o som dele? Então a gente vai pegar um português falando, e o português, quando ele fala lá ele faz esse som, que é assim, oh, vá na padaria, oh meu filho, vá na padaria, padaria, ele é um som que sai daqui, ó, e quando ele sai daqui ele já vai embora. Então esse é o som, né? Então, vamos pro segundo de novo, fada, 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 up, e sufficient. Então, como eu falei, eu não sei nem se esse som poderia ser feito com esse símbolo, mas se for feito com esse símbolo, ele poderia ser sufficient, fada, upper, tá? Ele é um som difícil de ser feito, mas não impossível. Se esse daqui é o esse daqui é um ele prolonga, ele já sai daqui e continua sendo feito pela boca, né? Então eu vou ter aqui um girl, girl, bird, earth, tá? Ele é um som longo. Esse daqui também é um som longo e ele vai ser o som do horse, doll, ball, ort, tá? Esse som, você basicamente abre a boca para falar um a, mas você vai sair com som de e, a ou é, né? A. É um som difícil, né? A. Já colocou a foto do chefe lá para você começar a cuspir? A. Então, vamos lá. Dad, laugh, antibiotic. Então, existe um outro detalhe que é assim. No inglês britânico, você fala bad, dad. No inglês americano, você fala bad. Então, como é que funciona? O símbolo é diferente, porque o símbolo é sempre o mesmo som, o que vai diferenciar o jeito que você vai representar cada lugar. Então, por exemplo, no inglês britânico eu tenho bad, com esse som. No inglês americano, de repente, eu vou ter essa palavra bad representada por esse som, que é bad, né? Então, depende da pronúncia que você está fazendo. Esse daqui, ele é um som mediano entre esse e esse daqui. Então ele fica no Então, but, laugh, under, né? Under, laugh, but. Outro é um som longo, né? Então fica no car, car, park, after, né? Eu estou fazendo essa mãozinha aqui para poder representar, ela só está ficando aqui embaixo, aqui não está aparecendo, mas imagina lá, car, after, park, tá? Esse é o som. Esse é um som mais sharp, né? Mais curto, né? Então a vowel with a short sound. E é a mesma coisa desse daqui, quando você abre a boca para falar um A, mas ele vai sair um E. Esse daqui eu vou abrir a boca para falar um A, mas vai sair um O, né? Então, A. Dog, hot, often, spa, dog, hot dog, tá? Bom, esse daí foi o som das vogais, então tem algumas vogais aí muito estranhas, né? E agora a gente vai para o som de duas vogais juntas, então fica um pouco mais fácil, porque daí eu só preciso trabalhar com aqueles sons de vogais que a gente está trabalhando antes e juntar esses dois sons para poder fazer esses dois sons para fazer esses aqui. Então eu vou ter aqui I, A, né? Então I, quit, I, up. Então eu tenho I, A, real. Esse aqui eu coloquei really, que ele fica um pouquinho mais difícil de falar, mas se eu tivesse falado só real, né? Real, ia, né? Eu já conseguiria. Então, mas aí eu tenho really,
really. Ia, né? Ia. Esse daqui é o A, played, they, ate. Eu tenho aqui ua, jewel, chuva, jewel, chuva. E eu não consegui achar nenhuma palavra começando com esse som, né? Ua. Oi, noise, boy, oil, tá? Esse daqui, ou, então, cold, yellow, old, there, therefore, swear, area, I, shine, pie, island, owl, mouth. Você vê como é difícil às vezes fazer o link, né? Então, mouth, now, out. Esse daí, então, eles foram os sons de duas vogais juntas. Então, assim, ele é um representativo de dois sons de vogais, né? Um ditongo. Então ele se transforma num som um pouco mais fácil porque eu tenho base no som das vogais sozinhas. Então é só juntar aqueles sons de vogais sozinhas, duas juntas, eu vou fazer o som desse ditongo. Vamos lá agora para as consoantes, né? Consoantes. Nas consonantes eu vou ter aqui unvoiced consonants. Então ela vai ser um som que ela não é feita pela corda vocal, né? Então ela vai ser um som feito sem o uso da corda vocal, então ela é sem o uso da corda vocal, então ela é non-voiced. E a voiced é feita com o uso da corda vocal. Bom, para poder fazer isso daí é uma questão de prática, uma questão de entender ali, uma coisa até de fonoaudióloga, né? Mas vamos lá. Eu representei aqui unvoiced consonants com verde. Então esses aqui são os sons de unvoiced. E voiced consonants, que são os de amarelo, tá? A gente vai fazendo os sons e vocês vão entendendo o que é esse não utilizar corda vocal ou utilizar, tá? Então esse aqui é um unvoiced sound. Não uso a corda vocal. Então, você vê que o som é feito aqui, ó. Não é feito aqui. Então, de novo, né? Vou repetir uma coisa que eu já falei antes. Vogal, consonante é uma coisa. O som que essa vogal ou o som que essa consoante faz é uma outra coisa. Então, por exemplo, eu posso falar que a consoante é P, ou até mesmo em inglês P, né? P, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, mas o som que ela faz não é P. O som que ela faz é e sai daqui. Tá? Então por isso que ela é unvoiced. Então aqui, isso daqui é até interessante porque, por exemplo, se eu coloco aquela no final, eu não vou ter stop. P é o som é a vogal, é a consoante, é o nome da consoante. O som que ela faz é P. Então o som que eu devo fazer aqui é stop, stop, stop. Pen, experience. Quando eu tenho esse som no começo ou no meio, ela vai ser muitas vezes influenciada pela vogal que você tem depois dela. Mas quando ela está no final, ela é um som puro daquela consoante. Então stop, tá? Então vamos prestar atenção. Então por isso que ela é um voice. Eu faço o som aqui só. Para a próxima, ele é um som que já começa aqui. Então tem um então tem stab. Eu preciso de um pouquinho da corda vocal para poder fazer esse som, senão ela se transforma no som de P. Então stab. De novo, a consoante é B, ou B em português. O som que ela faz é P, stab, ball, public. Outro som. De novo, unvoiced. Eu faço o som aqui, ó, na língua e no lábio. Então vou ter start,
turtle, stab, tá? Voiced, então eu tenho dead, tried, badly. Esse som aqui, né, eles são dois símbolos. É mais interessante eu falar como é que é o som desse símbolo primeiro, que é um sh, esse som. Então, se eu tenho um e esse sh, eu vou ter um ch. Então eu tenho teacher, não é teacher, é teacher, tá? Então teacher, watch, church, tá? Esse daqui é então é diferente do ch, eu tenho j, né? Então enjoy, joy, edge, jungle, jungle, tá? Esse daqui é o car, crack, scratch. Esse daqui é o né? Então drug. Você vê que eu não consigo fazer esse som sem usar um pouco da garganta, né? Então drug, guy. E eu tenho que tomar até um certo cuidado, porque não é drug, né? Ele é drug, guy, argument, funny, fluff, fulfill. Esse daqui, invite, love, of, voice. Esse daqui é bem interessante porque, por exemplo, love, tá? Beleza, eu tenho um Vzinho ali no final, mas esse of eu pronuncio com V, é of, tá? Não é off, of. Esse daqui é um som diferente. Aí vai começar cuspindo todo mundo agora, então vamos lá então. O que a gente vai fazer com esse som? A gente vai colocar a língua para fora, tá? Na parte de cima da boca, então aqui, ó. Aqui. E a gente vai deixar o ar fluir. Somente com a língua para fora, encostando no dente, na parte de cima, né? Daí eu vou ter, aqui nesses casos, né? A primeira palavra, think, anthem, bath. Então ele fica difícil porque às vezes você sai de uma palavra, você sai de um som que está lá no fundo da garganta e tem que colocar a língua para fora, rápido. Então às vezes ele é um som muito difícil de ser feito pela gente. E eu também faço isso, não posso negar, que muitas vezes a gente, para facilitar um pouco a pronúncia, eu transformo num F ali, né? Então, think. Paciência, né? A gente não é nativo. A gente nunca vai conseguir pronunciar perfeitamente. Mas sempre que a gente tentar, que a gente puder, vamos tentar fazer o think, né? Então, no meio de uma palavra, de uma sentença rápida ali que você queira falar, vai sair um think ali. Quem tá escutando, se a pessoa for inglês e estiver escutando, ela vai achar isso daí estranho. Do mesmo jeito que a gente acha estranho quando algum inglês fala com a gente com uma palavra, um sonzinho um pouco mais diferente. Mas paciência, né? Então, o som correto. Think, anthem, bath, tá? E esse outro som, ele é o mesmo princípio, porém, em vez de deixar o ar sair naturalmente, a gente segura, como se estivesse fazendo uma abdominal, alguma coisa assim, né? Então, em vez de fazer o... a gente vai... Então, como se estivesse fazendo uma força abdominal. Tá? Então, eu vou ter... mother, though, three, tá? De novo, né? Muitas pessoas, e eu também, muitas vezes, vou lá e
transformo esse the, mother, num D, mother. Não é muito bacana, mas ele, às vezes vai facilitar na fluidez que você estiver falando. Mas corretamente, mother, toe, three, tá? O próximo som é um S, Jurassic, swim, class. O próximo som é um Z, então eu tenho um S. Esse é Z, zebra, lizard, goes, rose. Esse daqui eu já tinha te falado, que é o sh. Então, astonishing, wash, shower. Esse daqui é o Z, television, desculpa. Esse som é o J. Então eu não tinha aqui o D e o J juntos, né? Então, J. Aqui eu só tenho J. Então, television, massage, genre, tá? Esse aqui é o então lembre-se de novo, né? A vogal, a consoante é M. Em português seria N, mas o som que ela faz é ponto final. Então eu tenho aqui woman, desculpem, woman, man, e aqui no final, madam, e eu acabo com o som com a boca fechada. Eu não vou abrir, porque se eu abrir eu vou transformar num N. Então, madam. Agora, quando eu tenho um N lá no final, eu vou terminar com a palavra com a boca aberta. Sun. E aí vai. É o né? Então tem o no, pronounce, sun. Esse daqui é um som que a gente pronuncia como se estivesse falando do senhor. Senhor. É alguma coisa assim, né? Então tem o senhor, senha, senha. Tá? Então vou ter senha, não é singer, é senha. Eu tenho swimming, eu não pronuncio esse G no final. Swimming, senha. Eu não consegui achar nenhuma palavra começando com esse som, tá? Esse é o né? É o som do R forte que a gente tem. Hurricane, unharmed. Hurricane, unharmed. Também não consegui achar nenhum som acabando, nenhuma palavra acabando com esse som, tá? Esse som é o né? Então eu tenho travel e eu preciso acabar a palavra com a língua lá em cima. Travel, tá? Travel line, porque se eu não acabar com a palavra lá em cima, eu vou transformar num tá? Travel, não, travel line, illumination. Esse daqui é o rap, então fica no vamos lá, irresponsible, roof, mother, mother nesse caso aí, que se for um American pronounce, né? Um americano, por exemplo, ele vai falar mother, então mother. Se for o British, né? O britânico, ele não pronuncia esse R no final, ele acaba com aquele schwa, mother, tá? Esse daqui é uma consoante, mas o som dele é U, então ele é uma consoante, mas o som dela é uma U, então é considerado uma consoante, então seria quase o que a gente chama em português de semivogal, tá? Então eu tenho quick, woman, então aqui no começo woman, quick. E esse daqui é a mesma coisa, só que com som de I, então era considerado um som de consoante, em português seria uma semivogal, um som de I, né? Então new, yellow, union. A maioria das palavras começando com U, com a vogal U, elas se pronunciam desse jeito, né? Union,
university, e aí vai, tá? Bom, esses foram os sons, né? Então, de novo, vou quase voltar, repetir aquela primeira tela que a gente fez lá no começo e provocar vocês um pouco, né? Então, de novo, com esses sons a gente consegue, com esses símbolos e sons, sabendo fazer o som, a gente consegue pronunciar uma palavra corretamente com o uso do símbolo representado no dicionário. A gente consegue fazer as corretas ligações entre as palavras e a gente consegue entender como a gramática, como esses sons são direcionados para a gramática, tá? Então vamos ver alguns exemplos disso daí. Então, como eu pronuncio corretamente algumas palavras? Então eu peguei aqui algumas palavras e o jeito que ela é colocada no dicionário para a gente identificar, né? Então faz um teste, antes de você verificar, vê como você pronunciaria essa palavra e depois vê como é que é a pronúncia correta dessa palavra, né? Então essa daqui, como é que você pronuncia? Como é que você sempre pronunciou, né? Olha como é que ela é pronunciada. Quando eu tenho esse apóstrofo here, ele quer dizer que a próxima sílaba é a sílaba tônica, né? Então, isso daqui quer dizer que eu vou estressar essa sílaba. Isso daqui quer dizer que eu vou estressar essa sílaba. E assim vai, né? Então eu tenho in. Esse é a sílaba tônica. Né? Interesting. Interesting. Tá? Então, como é que eu pronuncio isso? Interesting. Tá? Depois vocês dão uma olhada em cada símbolo, né? Para poder ver direito. Esse daqui, como é que você pronuncia? Como é que você sempre pronunciou? Como é que é pronunciado, né? Eu tenho aqui O, daí eu vou ter aquele e o schwa, né? Então, author. Olha que estranho, né? Então, a gente sempre falou author, né? Mas na verdade é author. Isso no britânico. Por quê? Porque eu posso ter, às vezes, o símbolo com esse or, né? Que seria ou. Eu posso pronunciar desse jeito ou desse jeito. Então, às vezes, o britânico pronuncia desse, o americano pronuncia desse. Então, esse aqui é o som do car, né? Car, ele vai no author, alguma coisa assim, tá? Essa palavra, como é que pronuncia? Literature. Então eu consigo pegar o jeito que se pronuncia a palavra e fazer a pronúncia correta, né? Literature. E essa daqui? English. Pronuncia-se English. Simples assim, tá? O que mais? Com também com o estudo da fonética, a gente também consegue entender como a gramática é aplicada em algumas situações, como eu já falei. Como eu pronuncio com S ou com Z no Present Simple, quando eu pronuncio com T ou com D no Past Simple, ou, nesse caso, como eu coloco um more ou um ER lá no final de um adjetivo, quando eu quero fazer um comparativo, né? Então, por exemplo, beautiful, eu tenho aqui beautiful, né? Ele tem mais de uma sílaba, então eu vou colocar aqui more beautiful. Para quem não sabe, quando você tem mais de uma sílaba no adjetivo e você quer fazer um comparativo, então, por exemplo, ela é mais bonita do que a outra menina, eu vou colocar um more na frente. Mas quando eu só tenho uma sílaba, eu não coloco more beautiful, eu coloco um ER lá no final. Isso é quase bem básico, né? Mas então, mais de uma sílaba, more than one syllable, more beautiful. E o fast, né? Fast tem uma sílaba só, então eu tenho faster. Bacana? Agora, como é que fica o nice? Vai lá, tenta fazer. Ele fica more nice ou fica nicer? Responde e dá o motivo. Por quê? Vamos ver. Na verdade eu tenho nice, one syllable,
Então, se é one syllable, eu tenho nicer. Então, vocês podem reparar que quando eu volto para cá, eu coloquei aqui que ele tem mais de uma sílaba e eu coloquei isso daqui para more. E isso aqui eu não coloquei com base na palavra escrita, eu coloquei com base na pronúncia, né? Então, aqui eu tenho 3 sílabas porque eu tenho 3 vogais. Aqui eu tenho uma sílaba porque eu tenho uma vogal, pronúncia de uma vogal. Aqui eu tenho 3 sílabas porque eu tenho a pronúncia de 3 vogais, né? Então tenho esse daqui, a gente já viu que ele é uma semivogal, né? Então não é uma vogal. Beautiful. Então tenho 3 vogais, então tenho 3 sílabas. Fast. Eu só tenho uma vogal na pronúncia, então eu vou ter uma sílaba. E o nice. Eu só tenho uma vogal, porque a outra ela é uma semivogal. Então eu sou uma vogal, se é uma vogal, nicer. Então o número de sílabas ela é definida pelo jeito que se pronuncia, não pelo jeito que é escrita a palavra, tá? Então vamos lá, esse aqui é bem interessante porque ele é o jeito que a gente fala, né? Então quando a gente fala alguma coisa, mesmo em português, a gente tende a fazer as ligações dos sons, né? Então o que está escrito aqui? Eu já vou até adiantar, pega lá um papel e tenta descobrir o que está escrito aqui. Isso daqui não é inglês, isso é português. É português. O que está escrito aí em português? Transforma isso daqui numa sentença, né? Eu vou ler aqui, né? Como é que eu leria? A, K, zis, ta, berta. A casa está aberta. A casa está aberta. A casa está aberta. Você não fala a casa está aberta. Não. Você começa a juntar os sons. E isso você não precisa falar rápido. Ele é natural. A casa está aberta. A casa está aberta. E quando a gente faz essas ligações, às vezes até alguns sons somem, né? Então eu não vou falar esse A, porque eu vou juntar esse E aqui já direto. A casa. Eu vou transformar esse E em I. A casa está aberta. Eu vou acabar com outro som de A aqui. Então assim, essa daí é a ligação. Eu não preciso falar rápido, como eu já falei, né? Eu posso falar bem fluido, mas bem lentamente. A casa está aberta, tá? Vamos fazer um outro exemplo, né? Então eu tenho aqui a casa está aberta, a casa está aberta. E como é que eu falaria essa sentença, né? Juntando tudo, sem precisar falar rápido. Eu poderia falar My father's job more useful than yours. Então, se fosse em português, sem se preocupar tanto com a simbologia lá, né? Eu falaria My father's job more useful than yours. My father's job is more useful than yours. Então você vê que você consegue fazer uma sentença fluida, sem ser rápido, somente fazendo as ligações corretas ali, onde elas precisam ser feitas. Vamos fazer um challenge, né, para vocês aí. Eu não vou dar resposta, mas eu vou pedir para vocês. Lê isso daqui. Transforma isso daí que eu coloquei. Eu não vou ler, porque se eu ler esse som aí, vocês vão saber o que é. Mas transforma esse som numa sentença. É uma sentença fácil, não é? Mas você só leia ela corretamente, tá? E transforma lá numa sentença. E a outra, You've broken my heart and now you leave me. Como é que você colocaria isso na forma de fonética? Também é um outro challenge, né? Que eu coloco para vocês. Não vou dar resposta, até porque como é prática, né? Então, vai lá, coloca, manda lá, escreve lá embaixo lá uma mensagem, o que você acha que está escrito, uma outra mensagem aqui com o que está aqui. Mas vamos lá. E para fechar, eu vou colocar esse poema. Eu acho esse poema muito bacana. Então, assim, o que eu vou fazer de novo é um outro challenge com vocês, né? Um outro desafio.
O poema tá aí. Então o que eu vou pedir para você, pausa o vídeo e lê o poema. Pausa lá, lê o poema. Daí depois você retorna que eu vou ler o poema aqui, tá? Então vamos lá. Eu não vou esperar vocês lerem o poema, então pausa agora. Retornou, agora eu vou começar a ler o poema, tá? Poem. When the English tongue we speak, why is break not rhymed with weak? Won't you tell me why it's true? We say so, but also few. And the maker of a verse cannot rhyme his horse with worse. Beard is not the same as herd. Chord is different from word. Cow is cow, but low is low. Shoe is never rhymed with foe. Think of hose and dose and lose, and think of goose and yet of choose. Think of comb. Desculpem. Think of comb and pumb and bomb. Doll and roll and home and some. And since paid is rhymed with say, why not paid with said, I pray? Think of blood and food and wood. Mode is not pronounced like could. Why is it done but gone and lone? Is there any reason known? To sum up all, it seems to me, sounds and letters don't agree. Então esse poema ele é bem interessante, eu acho muito bacana, porque ele fala uma coisa horrível pra gente. Que não adianta a gente decorar uma palavra e falar que todas as palavras parecidas com aquelas têm o mesmo som. Então veja lá, break e weak, né? A única diferençazinha que eu tenho aqui, você vê aqui que eu tenho esse somzinho aqui no final, e eu tenho esse daqui, é só o comecinho dela. Break, weak. Outro que eu acho muito bacana, camba, tumba, bomba. Eu só tenho a primeira letra diferente, mas o som é totalmente diferente, né? Home, sun, outra, blood, food, good, né? Então, hose, dose, lose, né? Esse daqui é pay and say, mas eu tenho paid e said, né? Então assim, ele coloca aqui no final, né? Para resumir, os sons e as letras não se combinam. Então, assim, é justamente isso. Infelizmente, é uma questão de decorar. É lógico que existe uma tendência, mas a gente não pode colocar essa tendência como se fosse uma regra. Então, prestar atenção ali na pronúncia, tá? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, manda lá um e-mail para walterfernandoinglês@gmail.com. Manda lá também os challenges, os desafios que eu coloquei. Coloca lá o que estava escrito naquele som que eu coloquei daquela sentença e como você transformaria, mesmo como se fosse uma leitura feita em português, com as letras que você tem ali no computador. Como você colocaria, de um jeito mais simples, a escrita daquela palavra? Quais seriam os links que você colocaria? Ok? Então, pessoal, esse daí foi o vídeo de fonética. Eu espero que vocês tenham gostado. Ele é um vídeo divertido de ser feito. Espero aí vocês colocarem lá o desafio. Qual foi o desafio? O jeito de se pronunciar as palavras corretamente. E é isso aí. Até a próxima. Até o próximo vídeo. E um grande abraço a todo mundo.